Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula eu vou te mostrar como fazer o estaqueamento, tá? Utilizar as questões de topografia para você fazer a alocação dessa curva circular. A gente vai utilizar aqui a unidade de comprimento pé, a unidade de velocidade milha por hora e os graus vamos entrar em radiano, mas a gente consegue fazer essas conversões. Seja bem-vindo. Então a gente vai verificar aqui algumas questões, alguns termos novos, tá? Para a gente fazer o entendimento corretamente. Curvas horizontais simples são geralmente localizadas no campo, demarcando pontos na curva usando ângulos medidos a partir da tangente de início da ponta do ponto PC. A PC é o ponto de curva, tá? Onde você sai da tangente e inicia a curva. Então a gente vai aprender a fazer as deflexões, vai encontrar um ângulo mínimo para ir fazendo o estaqueamento. A gente vai chamar aqui de VAP, ou seja, o ângulo que eu vou precisar encontrar, tá, entre os pontos A e P, que é onde vai estar a minha próxima estaca. Tá? Não necessariamente eu inicio uma curva em uma estaca, a gente sabe que eu posso iniciar em uma estaca mais uma fração em metros ou em pé, tá? Que é a unidade americana. Então a gente vai encontrar dois ângulos internos aí que são diferentes do ângulo D. Tá? Esse ângulo D é um raio, tá? Uma abertura, tá? Angular, onde eu consigo um arco de 100 pés, tá? Unidade americana, relembrando. Então esse ΔI e ΔII é uma fração desse ângulo mínimo D aqui, ok? Então eu vou encontrar aí N pontos, tá? Aqui nessa figura exemplo eu tenho aí, ó, o ponto A, que é o ponto onde eu inicio a curva, P, Q, V, S e o PT, que é o ponto de tangente, onde eu saio da curva e inicio novamente uma tangente lá no chamado do ponto B. Então, a gente vai fazer essa locação e encontrar esses ângulos, tá? Essa fração de ângulo interno, essa fração de ângulo inteiro e a angulação total, que é o meu ponto de inflexão. O ângulo que eu encontro aqui, ó, no ponto de inflexão é o ângulo interno total. Tá? A gente vai fazer isso aqui agora. Então veja como é que eu encontro aí esse primeiro ângulo, né? Esse primeiro ângulo ΔI aqui, ó. Então eu estou estacionado aqui em A, tá? Num ponto aqui, numa estaca ou numa fração de estaca, onde eu inicio a minha curva. Para eu encontrar esse ponto P aqui, eu vou pegar esse ΔI e vou dividir por 2, tá? Aí eu vou encontrar exatamente o ângulo que eu preciso girar o meu aparelho para encontrar o ponto. A partir dele, todas as angulações vão ser o inteiro D. Tá? Então eu vou girar o mesmo ângulo todas as vezes até chegar à última fração aqui, que pode ser que o ponto onde eu saio da curva não esteja sobre uma estaca. Então o próximo ângulo aqui, que é o ângulo AQ, ou seja, qual é o ângulo que eu vou ter que ter quando eu quiser visar o próximo ponto para eu estaquear lá. É o meu ΔI sobre 2, que é o meu fração de ângulo, mais o meu D, que é o ângulo inteiro mínimo sobre 2, tá? Lembrando, ΔI é uma fração aqui, onde eu saio de um ponto na curva e acho a minha primeira estaca inteira. E o D é exatamente as estacas inteiras com um distanciamento entre elas de 100 pés. Então, aí eu vou fazendo. Aqui a gente vai encontrando todos os outros ângulos, tá? Então você vai ver que eles são frações, né? Ou seja, fração do primeiro ângulo sobre 2, mais o ângulo inteiro mínimo sobre 2, sobre 2. Eu vou ter aí ΔI sobre 2 mais o ângulo mínimo, tá? Veja lá, ó. Eu tenho aqui então uma forma bem simples de ir encontrando os ângulos para a gente chegar lá no ponto final da curva. Ok? Repito aqui a imagem para você. A gente vai fazer isso agora numericamente, tá? Então, como é que eu acho o primeiro comprimento de arco lá? Tá? Saí do ponto de curva, encontrei a minha primeira estaca. É exatamente o raio da tua curva, multiplicado por π sobre 180, multiplicado por ΔI. Lembrando que essa aqui é a minha primeira fração de ângulo inteiro mínimo. Se eu quiser simplificar, eu tenho então que o raio é o meu comprimento inicial ali, né? Saindo do ponto de curva até a primeira estaca, vezes 180, dividido por ΔI vezes π. Eu consigo resumir essa equação aí em 180 vezes esse comprimento da minha corda, dividido pelo meu ângulo de inflexão, tá? O meu ponto de inflexão vai formar um ângulo lá entre as duas tangentes multiplicado por π. Tá? A gente vai fazer um exemplo numérico aqui para você. Coloco para você sempre uma questão textual,
teórica para você entender um pouquinho, mas nada melhor do que a gente fazer isso numericamente. Eu vou te mostrar também no AutoCAD, tá? Aqui algumas fórmulas para você encontrar as cordas, tá? A primeira corda, a última corda e as cordas intermediárias. Quem são elas? Se eu voltar aqui naquela minha primeira imagem, as cordas são essas retas aqui, ó, que eu vou formando entre os pontos. Então eu tenho um desenvolvimento, um arco, mas eu tenho um ponto, uma linha reta que liga os pontos, tá? Então eu tenho cordas que são fração de corda e uma corda inteira, mostrando no AutoCAD. Então eu vou ter aqui, ó, um arco com um comprimento de 100 pés e uma fraçãozinha, né? Porque o arco é sempre um pouco maior do que a corda, e uma corda ligando o ponto onde eu iniciei a curva até a próxima estaca inteira, tá? E aí eu vou repetindo isso. A minha estação total, meu nível tá, meu teodolito está estacionado aqui, e aí eu vou fazendo as deflexões para eu ir encontrando os N pontos. Aqui no AutoCAD é fácil de eu encontrar essa angulação, tá? Mas em campo eu tenho que ter essa informação já para eu poder fazer o meu estaqueamento sem fazer muitos cálculos em campo, tá? A não ser que você tenha um equipamento mais avançado, como uma estação total ou um GNSS, para você fazer essa localização. Aqui, mais uma vez, eu peguei uma imagem do Google Earth, em um trecho entre Porto Velho e Itapuã do Oeste, que é uma curva, tá? Quase 90 graus. É uma curva circular simples. E aí eu peguei essa curva como um exemplo para a gente fazer o estudo dela. Trouxe para dentro do AutoCAD. E aqui eu tracei todas as informações que eu preciso para um projeto de fato. Não está completo porque eu teria que fazer o detalhamento aqui e o estaqueamento, que eu não fiz, tá? Mas eu tenho aqui, ó, o raio da curva. Aqui foi bem simples eu fazer o cálculo, mas eu posso fazer isso também numericamente, tá? Porque o AutoCAD, eu fiz aqui por aproximação, ó, eu encontrei um raio de 3.500 pés. O afastamento E aqui, ó, 544 pés. A mediatriz 471 pés, a corda ligando o PC, um ponto aqui, ó, uma corda. A corda é sempre, ela tanto é a corda total, né, que liga o PC ao PT, quanto as mini cordas, né, as cordas que eu faço para ir encontrando as estacas. Também tem um comprimento de arco e também existe uma corda ali. Só para você entender, eu puxei do Google Earth as informações em pé. Então você vai ver aqui que a unidade está 2.000 pés, né? 2.000 feet. Então como é que eu encontro essa informação? Eu venho aqui na aba ferramentas, opções, e eu coloco aqui, ó, em vez de usar padrão do sistema, eu utilizo a unidade americana, pés e milhas, tá? Dando aplicado ou ok. Então ele já altera para mim aqui, tá? Essa informação eu trouxe para dentro do AutoCAD para você entender que eu estou utilizando as unidades americanas aqui, que é a unidade em pé, ok? Então vamos fazer um exemplo numérico aqui, já que a gente está entendendo aqui. É claro que eu vou repetir muitas vezes, fazer outros exercícios aqui, utilizando outras incógnitas, tá? Só para você entender, repito a imagem aqui do que são delta 1, delta 2, os ângulos internos mínimos, né, para você encontrar aquela corda que tem 100 pés de comprimento. As fórmulas para eu encontrar as cordas. Se eu tiver o raio e eu tiver aquele ângulo mínimo interno, eu consigo fazer esses cálculos tranquilamente, tá? Se você verificar, ó, só utilizar seno aqui, o raio. Então as fórmulas para as cordas, as fórmulas para os ângulos de deflexão. A gente viu, ó, todos eles são frações, né? Ou seja, aquele ângulo interno ou fração de ângulo dividido por 2. Então, vamos a um exemplo prático aqui. O ângulo de interseção de uma curva de 4 graus, ou seja, eu tenho uma curva que tem um ângulo mínimo de 4 graus e um ângulo total de 55 graus e 25 minutos, tá? E o ponto de curva está localizado na estação 238, estação inteira, mais uma fração em pé, tá? 44,75 pés. Então, determine o comprimento da curva, a estação do ponto, ou seja, a estaca do ponto, deixa eu colocar aqui, melhor colocar estaca, os ângulos de deflexão e os comprimentos da corda para definir uma curva em estações inteiras ou estacas inteiras. A gente usa aqui no Brasil estaca, né? Lá eles usam estação, station, a partir do ponto PC. Tá? Então, o ponto em que a nossa curva começa, a gente vai chamar de A. Tá? Então, é o PC, que é o ponto de curva.
E o ponto onde ele termina vai ser meu ponto B ou ponto PT, tá? Que é o meu ponto de tangente, ok? O ponto em que as duas tangentes se cruzam, a gente já sabe chamar ele de PI, né? PI, porque é o ponto de inflexão. Então, lembrando, eu tenho aqui, ó, iniciei a curva, que seria meu ponto A, terminei a curva, que seria meu ponto B. O ponto de inflexão é esse cara aqui, ó, onde as duas retas, ó, eu tenho duas linhas de vermelho aqui, ó, que acompanham a estrada e elas se cruzam, então eu chamo aqui de PI, ou vértice, tá bom? Uma curva circular simples é descrita pelo seu raio, a gente vai encontrar. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, o exercício me deu aí um raio de 200 pés, ângulo interno mínimo de 4 graus, a gente consegue fazer essa determinação. Existem duas maneiras de você definir o grau de uma curva, que se baseia em um comprimento de arco de 100 pés de comprimento. A prática de rodovias, a gente consegue fazer esse cálculo e também ele é utilizado para fins de ferrovias, tá? A gente também utiliza uma corda de 100 pés para projetos ferroviários, tá? Vamos lá. Como é que eu acho esse raio? 1800 vezes 100, porque é um comprimento de arco de 100 pés, e multiplica π vezes aquele meu raio mínimo, aquele meu ângulo mínimo interno, que são 4 graus, o exercício deu, tá? Ou seja, se eu simplificar, se eu fizer aqui a multiplicação, 180 vezes 100, fazer aqui na calculadora, 180 vezes 100 dividido por 3,1416. Vai dar esses meus 5.726,6, tá? Vendo aí? Então, é da onde saiu esse valor aqui de 5.729 dividido pelo meu ângulo interno mínimo, tá? Então, eu consigo encontrar o raio aí. Então, lembrando, quem é esse D é o ângulo mínimo que eu preciso para ter um arco lá em cima de 100 pés. Então eu tenho lá meu D, 4 graus, veio do enunciado. Para eu encontrar o raio, o desvio daquela constante 5.729,6 pelo meu ar mínimo D, ou seja, 4 graus, eu vou encontrar aí um raio de 1.432,4 pés. Esse é o meu raio da curva. O meu delta, ou seja, meu ângulo de inflexão, é 55,25. Quando eu jogo isso na calculadora e peço para ele transformar em decimal, eu vou encontrar aqui 55,4166. Então, o comprimento da corda vai ser o meu raio, que eu já tenho, o meu delta, que é meu ângulo de inflexão, já tenho, π sobre 180, eu vou encontrar aí uma corda total de 1.385 pés, tá? Lembrando, a gente está utilizando a unidade americana aqui. Onde está localizado o meu ponto de curva? É sobre uma estaca. Então, o exercício deu. Então, 238, que é a estaca, tá? Então eu teria aí, se eu multiplicar por 100, eu teria aí 23.000 pés, né? Mais uma fração aqui que eu transformei em estaca, então o meu ponto de curva está sobre a estaca 238 mais uma fração 44,75, tá? O meu ponto de tangente, onde eu saio da curva, é exatamente o meu PC, tá? Meu ponto onde eu inicio a curva, mais o comprimento de arco, que a gente já acabou de calcular aqui, ó. Então ele vai estar, qual é o ponto onde eu saio da curva? Bem aqui, ó. Esse ponto é quanto que eu iniciei aqui, a gente já achou, onde eu inicio a curva, mais o comprimento total da curva. Tá? Nesse meu exemplo aqui, ó, eu encontrei aí 3.673 pés, mas não é o nosso caso do exemplo aqui, só estou exemplificando para você. Então o meu PT, ou seja, o ponto onde eu termino a curva, vai ser a estaca 252 mais uma fração de 30 pés, ponto 17. Então, qual é o afastamento, tá? Do ponto onde eu iniciei a curva até a estaca inteira, antes da curva? Eu sei que a estaca 238, né? Porque está aqui, ó, o ponto PC está na estaca 238, mas um pouquinho mais afastado. Então, eu vou pegar a próxima estaca inteira e diminuir pela distância do ponto PC. Tá? E vou multiplicar por 100 para eu ter isso em pés. Ou seja, a estaca 238 está afastada do ponto de curva 55 pés, ok? Meu delta1, ou seja, minha fração de ângulo para eu iniciar da estaca inteira até encontrar o início da curva, meu ângulo de inflexão, dividido pela estaca 238, dividido pelo comprimento da minha corda, do meu arco, tá? O meu desenvolvimento. Eu vou ter aí um ângulo de 2,21 graus. Então, qual é o comprimento da corda inicial? Ponto da curva até a próxima estaca inteira. 2 vezes o raio, que eu já tenho, vezes o seno de delta1, que a gente sabe que é um ângulo
fracionado interno sobre 2, eu encontro aí 55 pés de comprimento de corda, tá? Aquela corda inicial. O ângulo é o Δ1 sobre 2, então eu já tenho esse Δ1. Encontrei aí 1.0105 que eu transformei em grau minuto segundo. 1 grau, 6 minutos 18 segundos. O meu comprimento L2 são 30.17 pés. Então, aquela primeira corda lá inicial. O meu Δ2 lá no final vai ter um ângulo de 0,60 graus, que vai dar aí 0 graus, 36. Então, aqui você está informando para o topógrafo quais são as unidades que ele vai utilizar para ir encontrando as estacas a cada 100 pés, ok? A corda final, 30 pés, e as cordas intermediárias, lembra que a corda ela é sempre um pouquinho menor do que o arco. Se o arco tem 100 pés, vai dizer que a minha corda vai ser um pouquinho menor, então 99,98 pés, tá? Eu fiz aqui para você, também deixei uma tabela onde eu tenho a estaca, o ângulo que eu preciso fazer de flexão e o comprimento da corda. Então, o topógrafo vai fazer o estaqueamento utilizando essa tabela aqui. Então, a próxima estaca está a um ângulo de deflexão de 3, 6 minutos 18 segundos. E o comprimento aqui vai se repetindo porque eu já estou naquele distanciamento D aqui. Ou seja, eles vão ter sempre as mesmas distâncias de 100 pés de arco e 99,98 de corda. Então, com essa tabela aqui, o topógrafo consegue ir para campo e fazer o estacamento da curva e encontrar aí todas as informações para que você consiga definir aí, além de você como projetista já ter ali as informações, raios, estaqueamento, início de ponto de curva, fim de curva. Então você vai passar isso para ele e ele vai fazer o estaqueamento seguindo a definição que você, projetista, passou. Eu agradeço muito a tua presença, eu te desejo muito boa sorte. Se você ficou com dúvida, deixa aqui o seu comentário. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.